Nós vamos seguindo adiante na nossa caminhada cristã. Alguns há mais tempo, outros há menos tempo, né? Eu acho que tem gente aqui que tem tempo de vida cristã mais do que eu tenho de vida física, né? E a gente sabe disso. A vida cristã é uma vida gostosa, uma vida de paz. Agora é uma vida cheia de desafios. Ser cristão, principalmente no mundo de hoje, é viver uma vida de desafios. E eu quero falar nessa noite sobre alguns desafios que nós encaramos caminhando a nossa vida cristã. E o texto da nossa reflexão são os versículos 1 e 2 do texto de Efésios, no capítulo de número 5. Efésios 5, versículos 1 e 2, eu trago a NVI, é a tradução que nós temos usado nos nossos cultos. Portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós, como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Vamos ler todos juntos? Volta aí o versículo 1. Todos juntos. Portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós, como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Palavra de Deus que edifica a nossa vida. E todo o povo de Deus a uma só voz diz: amém. Não é fácil ser cristão nos dias de hoje, não. É a melhor coisa que existe, é gostoso, é bom, agora é difícil. Nós temos grandes desafios quando vivemos a nossa vida cristã, no nosso dia a dia. São muitos desafios que nós enfrentamos a fim de mantermos a nossa fé. Muitos desafios. Nós vivemos num mundo deturpado. O mundo é deturpado por causa do pecado e deste tempo que nós vivemos que jaz no maligno. As pessoas são enganadas. Inclusive nós, dentro da igreja, às vezes somos enganados também. E é por isso que nós precisamos atentar aos desafios da nossa vida, a fim de que nós possamos superar todos eles. Colossenses capítulo 1, versículo 23, a gente lê: desde que continuem alicerçados e firmes na fé, sem se afastarem da esperança do Evangelho que vocês ouviram e que tem sido proclamado a todos os que estão debaixo do céu. Esse é o Evangelho do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Nós precisamos continuar alicerçados na fé. Esse é o nosso desafio, continuar alicerçado na fé, diante de todas as coisas que acontecem ao nosso redor, diante do politicamente correto, diante do progressismo, diante do liberalismo, diante daquilo que se aprende numa escola, das coisas que nós ouvimos na rua, das coisas que nós vemos nas redes sociais, na televisão, que nós ouvimos na rádio, até rádio também, nós temos um grande desafio. E precisamos viver uma vida cristã. Não podemos, como disse Paulo, nos deixarmos de estar alicerçados e firmes na fé. Se o crente não está firme na fé, não está alicerçado na fé, obviamente, ele vai derrapar na sua caminhada. Ele vai sucumbir diante de alguns desafios. E o nosso grande problema, com todo respeito, é que nós somos seres humanos. E o ser humano é incoerente. O ser humano é inconsistente e muitas vezes cai em contradições. Isso é característico do ser humano. E eu me refiro a todos os seres humanos, inclusive nós. Isso acontece na nossa vida também. É ruim ter que admitir isso, mas por outro lado é muito positivo, porque a gente reconhece a nossa culpa. A gente reconhece o nosso erro, o nosso engano. É por isso que manter a fé com integridade
é um grande desafio. Manter a fé com integridade. Integridade quer dizer sem derrapar. Integridade quer dizer de uma forma bacana, né? De uma forma verdadeira. Muito mais do que levar um livro embaixo do braço. Muito mais do que usar símbolos religiosos, uma cruz, ou um símbolo, seja ele qual for. Muito mais do que contar histórias, cantar louvores ou cumprir rituais. Nós precisamos manter a nossa fé com integridade no dia a dia, nosso testemunho, o nosso caminhar, o nosso viver. A gente precisa ser cristão de verdade. Nós temos que aprender isso. Está na hora de parar de ser cristão. Eu digo isso com aperto no coração, porque, infelizmente, aí eu não me refiro à primeira igreja batista em Medeiros Neto, mas há muitas igrejas. Há várias igrejas, centenas, talvez milhares de igrejas, onde alguns estão brincando de ser cristão ou estão passando uma chuva. E dói muito, às vezes, quando eu encontro alguns amigos antigos, alguns amigos de outros tempos, e pergunto: e fulano, como é que vai? Ah, fulano está desviado. Isso dói no coração. E aí a gente pensa na nossa igreja. Você, durante o tempo que você está nessa igreja, quantas pessoas já se desviaram dessa fé? Quantas pessoas você consegue lembrar agora? 5? Mais de 5? Mais de 10? Provavelmente você vai lembrar de muitas que se desviaram da fé. E isso é muito triste, porque nós precisamos, como cristãos autênticos, permanecer, perseverar na fé. Sermos cristãos genuínos e seguir os passos de Jesus Cristo. O que Jesus Cristo espera de nós é que nós possamos seguir os seus passos. E olha que Ele não deseja, não é o que eu estou dizendo, e nem o que Ele deseja, que nós sigamos os seus passos na via crucis, no caminho que Ele percorreu até a cruz. Aquele caminho é só dele. Mas que sigamos os seus passos na vida cristã que Ele demonstrou, com autoridade, quebrando paradigmas, encarando desafios, para nos deixar um exemplo a seguir. Nós precisamos seguir o exemplo de Cristo. E nesse mundo tenebroso que nós vivemos, eu gosto de usar essa expressão, você já me ouviu falar isso várias vezes, que esse mundo é tenebroso mesmo, esse mundo é assustador. É assustador. Às vezes a gente olha algumas coisas nas redes sociais, que é o nosso contato com o mundo todo, né? E às vezes nas conversas de grupos, eu faço parte de vários grupos, inclusive de pastores aqui do Brasil, do mundo, pastores que estão no exterior, pastores que vivem em outros contextos, e o mundo que nós vivemos é tenebroso. Eu falei aqui esses dias, um colega meu, que é pastor lá na Itália, foi proibido, teve que fechar a igreja, ele foi proibido de cultuar fisicamente. A igreja dele fechou-se. Na Itália. Eu estou falando num país de primeiro mundo que, teoricamente, é um país cristão. Não pode. Não pode mais. As igrejas evangélicas não podem mais ter um espaço físico. É tanta exigência que ninguém consegue. E a gente vê que isso faz parte do mundo. E nós temos que viver nesse mundo. Esse meu colega, ele não abandonou a fé por causa disso. Continua firme, continua na Itália, ele e sua família, fazendo culto online, mas não desistiu. E é isso que nós precisamos pensar. Nós precisamos entender que nesse mundo tenebroso que vivemos, nós somos desafiados todos os dias. Todo dia tem desafio novo. E nós precisamos encarar esses desafios, a fim de que nós possamos viver aquilo que nós falamos, aquilo que nós pregamos, aquilo que nós precisamos viver para demonstrar a nossa fé, para dar um bom testemunho com autenticidade, sem hipocrisia. Jesus nos chama, nos desafia a sermos testemunhas do Evangelho no mundo. Ele fez a parte mais difícil.
Ele fez aquilo que nós não podíamos fazer. A nós agora cabe sermos testemunhas. Nós vivermos em testemunho do Evangelho de Cristo. E de uma forma autêntica. E o testemunho do Evangelho de Cristo não é só o falar, não. É principalmente o viver. Eu vou dizer para você uma coisa e você pode acreditar no que eu estou te dizendo. Eu digo isso com base nos 37 anos de fé que eu tenho. As pessoas veem mais o que eu faço do que ouvem o que eu digo. É assim comigo e com você. Elas vão ver mais o que você faz do que ouvir o que você diz. Ouvir o que nós dizemos é fácil. De vez em quando você procura lá, papagaio pregando o Evangelho. Procura lá no Google, que você vai achar no YouTube. Até papagaio prega o Evangelho. Até papagaio canta louvor. Mas o testemunho do papagaio não é um testemunho cristão. Então, o mais importante do que o falar é o viver. E esse é o grande desafio, né, para nós vivermos uma vida segundo os princípios de Cristo. Andar como Jesus andou, viver como Jesus viveu. A vida de Cristo precisa ser a base da nossa vida. Se você é cristão, significa que você é seguidor de Cristo. Jesus Cristo é seu mestre, você é discípulo de Cristo. E se Jesus Cristo é seu mestre, se você é discípulo de Cristo, você precisa viver para a glória de Deus. Você precisa seguir os passos de Jesus. E o que eu quero nesta noite, com base nesses 2 versículozinhos que nós lemos, é fazer uma reflexão rápida a respeito de algumas coisas que nós precisamos fazer para encarar os nossos desafios. O primeiro grande desafio que eu vou ver nesse texto, para viver uma vida cristã autêntica, e que eu gostaria de citar, é o seguinte: imite a Jesus Cristo. Imite a Jesus Cristo. No versículo 1 nós lemos: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Esse é, de fato, sem sombra de dúvida, o maior desafio de todo cristão. Imitar a Jesus Cristo. Buscar ser semelhante a Jesus Cristo. Estudar a palavra de Deus e perceber nos evangelhos, inclusive, e principalmente, a conduta de Cristo. Como ele falava, como ele agia, e andar como Jesus andou. Seguir os passos de Jesus Cristo. O nosso grande desafio para este tempo, deste tempo difícil que nós vivemos, é viver como Cristo viveu. Cristo não viveu numa situação diferente, o contexto era outro, a história era outra, né? Mas ele também viveu grandes desafios, ao ponto que viviam buscando matá-lo, o tempo todo. Queriam de toda forma matar Jesus. E Jesus, ele seguiu adiante no desafio de cumprir a sua missão. E nós precisamos ser cristãos. Nós precisamos seguir Jesus Cristo no dia a dia. A expressão que nós usamos, cristão, ela vem do grego bíblico, né? Do grego koiné, o grego antigo, e o sentido dela é diminutivo. Então, quando a gente fala criptos, ou cristão, o que nós estamos falando são pequenos cristos. Não quer dizer que eu sou exatamente igual a Cristo, mas eu preciso ser alguém que representa Cristo, alguém que vive como Cristo. Ser cristão é representar Cristo no mundo, é o que diz 2 Coríntios 5:20, diz que nós somos embaixadores. Se você é cristão, e eu acredito que eu estou aqui com cristãos e muitos conectados conosco ali, nós precisamos ser e seguir os caminhos de Deus, que nos são ensinados pelo testemunho de Cristo. Precisamos viver nesta vida que nós temos. E olha que eu vou dizer uma coisa para você, você só tem essa vida para viver aqui na terra, viu? Não pense que você vai ter uma segunda, uma terceira chance, não tem não.
Ao homem está destinado morrer uma vez, e se ele morre uma vez é porque ele vive uma vez. Vindo depois disso, o juízo. Então você precisa aproveitar da melhor forma possível, a fim de que você possa ser um imitador de Cristo. Nós precisamos entender que nós fazemos parte do corpo de Cristo, eu e você. Fazemos parte do corpo de Cristo. Em 1 Coríntios 12, 27 está escrito o seguinte: ora, vocês são o corpo de Cristo e cada um de vocês individualmente é membro deste corpo. Todos nós. Se você ainda não descobriu qual a sua função no corpo de Cristo, você precisa correr atrás para descobrir o mais rápido possível. Todo mundo tem função. É como num corpo. Será que Deus colocou algum membro no meu corpo, alguma parte do meu corpo que não tenha aplicação no dia a dia? Você consegue pensar em alguma parte no seu corpo que não serve para nada? Se você disser, eu tenho, então vamos cortar. Fala para mim qual é a parte que a gente vai dar um jeito de cortar. Nós não temos nada no nosso corpo que seja dispensável. No corpo de Cristo é assim, mas aí o que acontece? Quando alguém não se posiciona como corpo de Cristo, aquele corpo fica assim, faltando alguma coisa. Vamos pensar no nosso corpo de novo. Você tem duas mãos. Aí você diz, eu só preciso de uma. Tá bom, você só precisa de uma. Aí você vai usar o smartphone. Vai ser difícil com uma mão só. Você precisa da outra. Então você pode ter um corpo com uma mão só, mas é um corpo, como nós chamamos, deficiente. Ele tem uma deficiência, ele tem uma debilidade. Nós precisamos entender que, como corpo de Cristo, como membros do corpo de Cristo, nós precisamos agir em sintonia com Cristo. Eu acredito que não exista uma marca maior na igreja como a marca de um seguidor de Cristo, de um cristão, que busca ser igual a Ele. Nós precisamos, muitas vezes, mudar o nosso estilo de vida. Tem coisas na nossa vida que a gente tem que mudar. Quando você se torna cristão, você muda. Porque as pessoas têm que olhar para você e têm que te identificar como um cristão. Em Atos capítulo 11, nos versículos 25 e 26, nós lemos: então Barnabé foi a Tarso à procura de Saulo, e quando o encontrou, levou-o para Antioquia. Assim, durante o ano inteiro, Barnabé e Saulo se reuniram com a igreja e ensinaram uma considerável multidão. Em Antioquia, os discípulos foram chamados cristãos pela primeira vez. Então, aí agora você vai lembrar do cristão no grego. Cristão no grego quer dizer o quê? Pequeno Cristo. Em Antioquia, quando as pessoas o chamam de cristão, não estão dando um título religioso para eles. Estão dizendo ali, são pequenos, são igual a Cristo. São pequenos cristos. E aí é por isso que eles são chamados de cristão. Foram chamados de cristãos porque caminhavam como Cristo caminhou. Você entendeu o sentido da palavra? Você vê como ela se aplica de maneira literal? Quem segue a Jesus Cristo, segundo o texto de João, escrito na sua primeira carta, no capítulo 2, no versículo 6, deve andar como Jesus andou. Esse é o projeto de Deus para a nossa vida. Neste mundo, se você quer viver uma vida de paz, de alegria, uma vida feliz na eternidade, viva esse mundo como Cristo viveu. Ande como Ele andou. Andar como Ele andou, tendo como o exemplo principal de Cristo para o seu dia a dia, o amor de Deus. O amor que Ele demonstrou no tempo que Ele viveu aqui, tendo uma outra marca que é indelével, a marca de não se conformar com este mundo, segundo Romanos 12, 2, e o conformar com esse mundo é de tomar forma do mundo. O cristão não toma forma do mundo. E quando a gente fala em tomar forma de mundo, não é a roupa que veste, não é o corte de cabelo, não é nada disso não. São os conceitos equivocados do mundo. É por isso que a gente abomina muito crente, muito cristão, que tem feito coro com pessoas que não
têm nenhuma afinidade com Cristo, não querem nada com Cristo e querem destruir a igreja, a família, os bons princípios, os bons costumes. Cada um tem o direito de caminhar dentro da questão política do jeito que quiser. Mas, infelizmente, muitos estão vivendo num caminho que eu vou dizer para você. Eu não vou dizer que não tem volta, porque a gente sempre vê essas coisas acontecerem e política é assim, né? Hoje está por cima, amanhã está por baixo. É igual uma bola, isso vai rodando, mas a marca fica. E a marca, muitas vezes, negativa, para poder apagar depois, dá um trabalho daqueles. Nós precisamos rejeitar as coisas que são contrárias à vontade de Deus. Para ser cristão, eu preciso imitar a Cristo em suas ações e ensinamentos. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 6, a gente lê assim: de fato, vocês se tornaram nossos imitadores do Senhor. Apesar de muito sofrimento, receberam a palavra com alegria que vem do Espírito Santo. Sofrimento já naquela época, para poder viver uma vida dentro do padrão de Deus, esse é o nosso grande desafio. Hoje está fácil para nós. Eu postei esses dias no grupo da igreja, eu não sei se vocês viram, o que é ser cristão na Coreia do Norte. Quem assistiu aí? Está lá no grupo. O que é ser cristão na Coreia do Norte? Você vai dizer que isso só acontece lá e não pode acontecer aqui? Não se engane não, irmão. Se engane não. Vizinha da Coreia do Norte está a maior igreja evangélica do mundo na Coreia do Sul. Do mundo. E num piscar de olhos, a Coreia do Norte pode dominar aquele país e implementar as suas normas catastróficas ali também. Esse é o desafio, é viver, ser um imitador de Cristo, é o nosso primeiro desafio. O segundo desafio que eu quero sacar do texto, demonstra a nossa intimidade e identidade com Cristo, é amar as pessoas. Primeira coisa, então, é você caminhar como Cristo caminhou, imitar a Jesus Cristo. Segunda coisa é amar as pessoas. Versículo 2 do texto nós lemos: e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós. Esse é um segundo grande desafio que nós vemos ali, o amor. Precisamos aprender o que é amor, e amor não estou me referindo àquele sentimento vulgar que se ouve por aí. Hoje em dia, amor é sinônimo de um monte de coisa ruim que não tem nada a ver com Deus. É sinônimo de promiscuidade, é sinônimo de um monte de coisa esquisita que existe por aí, que inclusive tentam justificar algumas coisas que são equivocadas do ponto de vista conservador, dizendo que o amor fala mais alto. Claro que o amor é o dom maior, mas ele não fala mais alto em determinadas coisas, não. Nosso grande desafio é andar em amor, como Cristo andou. Cristo amava a todos, mas sempre abominou o pecado. Você não vê nunca Cristo apoiando o pecado de alguém. Você vê Cristo apoiando o pecador. Nós também precisamos ser assim, né? O amor não é apenas um sentimento, mas práticas de uma vida com Deus e com o próximo. Se você vai lá nos Evangelhos, no livro de Marcos, no capítulo 12, nos versículos 30 e 31, você lê o seguinte: ame ao Senhor, presente do indicativo, modo imperativo, ame ao Senhor, o seu Deus, com todo o seu coração, com toda a sua alma, com todo o seu entendimento e com todas as suas forças. Esse é o primeiro mandamento. E o segundo é esse: ame ao seu próximo como a você mesmo. Não existe mandamento maior do que esse. O amor é o grande mandamento da vida cristã. Não tem nada que seja maior do que o amor. Nada supera o amor. Se você esquecer tudo sobre Bíblia, sobre cristianismo, e você lembrar dessas 4 letrinhas conjugadas, amor, você vai saber quem foi Cristo. Você vai saber o que é Evangelho. Você vai saber qual o seu comportamento neste mundo tenebroso.
e aí então você vai vencer muitos desafios. Essa é a maior prova de que somos um verdadeiro cristão, quando nós amamos. 1 João, capítulo 4, versículo 8, diz: aquele que não ama não conhece a Deus. É assim. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Deus é amor. Em outro texto diz assim: nisso conhecerão que são meus seguidores, se vos amarem uns aos outros. O amor está sempre prevalecendo, e essa é uma marca, esse é um desafio que nós precisamos vencer. E amor aqui, eu não estou me referindo àquele amor das poesias, aquele amor das canções bonitas, aquele amor dos romances, aquele amor das palavras, mas atitudes práticas do dia a dia, atitudes que demonstram que nós amamos a Deus e ao nosso semelhante. 1 Coríntios, capítulo 13, versículos 1 e 2. Se eu falar a língua dos homens e dos anjos, mas não tiver amor, serei como um sino que ressoa, ou como um símbolo que retine. Se eu tiver o dom da profecia, souber todos os mistérios e todo o conhecimento, e tiver uma fé capaz de mover montanhas, mas não tiver amor, nada serei. Não adianta, meu irmão, você pode ter tudo. Você pode ser rico, você pode ser inteligente, você pode ter formação, você pode ser bonito, você pode ter tudo. Se não tiver amor, não adianta. O amor verdadeiro, o amor genuíno. Como eu disse, 1 João 4,8, Deus é amor, então tudo que Ele faz por amor, porque a essência de Deus é amor. A essência nossa precisa ser amor. Nós somos pequenos cristos, nós somos cristãos, nós somos miniaturas de Cristo. Onde não tem amor, não se engane não, se não tem amor, falta a presença de Deus, e se o Senhor não estiver, também não haverá amor. Jesus é o Deus encarnado, então ser cristão é ter esse Deus amoroso no coração. Romanos 5,5, e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Amor. Amor que tem que fluir de dentro de nós, irmãos. Tem gente que fica esperando receber alguma coisa para retribuir em amor. O amor que nós temos que ter é o amor ágape. O amor ágape é o amor de Deus que não busca retorno. Você tem que amar apesar de, mesmo que não haja retorno. Esse é o grande desafio de Jesus para os seus seguidores, amarem inclusive os seus inimigos. Você já pensou o que é amar um inimigo? O cara te distrata, o cara faz mal para você, o cara te xinga, o cara te prejudica, o cara te rouba, o cara dá o golpe, e aí você tem que amar, porque Mateus 5,44 diz isso. Eu te digo, ame os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem. É fácil isso? Não. Alguém acha que é fácil? É um desafio, irmãos, um desafio. Então amar é um desafio. Para ser cristão é necessário amar as pessoas, amá-las sinceramente diante deste mundo de aparências e de enganos. 1 Pedro 1,22, agora que vocês purificaram a sua vida pela obediência à verdade, visando ao amor fraterno e sincero, amem sinceramente uns aos outros. O amor é uma ordem, o amor é uma determinação. O cristão que não ama não é cristão, é um hipócrita religioso. E olha, eu vou dizer uma coisa, e não adianta pensar que está enganando a Deus, pode até enganar as pessoas. Tem gente que com a sua pose a sua falsa compaixão, a sua falsa hipocrisia, a sua verdadeira hipocrisia, a sua falsa compaixão, a sua falsa modéstia, acha que engana os outros, pode até enganar os outros, mas Deus sabe o que vai no coração do homem.
1 Timóteo 1,5, o objetivo dessa instrução é o amor que procede de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé sincera. Deus conhece o coração. Deus conhece a sua mente. Deus sabe o que você está pensando aí agora. Deus sabe o que eu estou pensando aqui agora. Ele nos julga por aquilo que somos. E esse é um grande desafio para nós. O segundo desafio. O primeiro desafio é seguir os passos de Jesus. O segundo é o amor. Então, viva esse desafio. Se você é crente genuíno, se você é crente verdadeiro, e eu acredito que seja, ame ao próximo de verdade. Pastor, o que eu tenho que fazer? Não existe um livrinho de regras de como você vai ministrar o amor na vida dos outros, mas você vai saber. Você sabe. Você sabe como ministrar o amor. Em terceiro e último lugar, ainda com base no texto, Jesus faz um desafio para nós. Além de seguir a Ele, além de amar com o amor dEle, nós precisamos sacrificar a nossa vida, sempre que necessário. Versículo 2, na parte B. Como oferta e sacrifício a Deus, em aroma agradável. Preste atenção. O terceiro grande desafio é fazer sacrifícios. Sacrifícios por amor a Deus. Esses sacrifícios não são apenas uma prova do nosso desejo de imitar Jesus e amar a Deus acima de tudo. Mas nós precisamos nos esforçar para fazer a vontade de Deus. Isso, mais uma vez, vai mostrar que é um grande desafio, que não é fácil ser cristão. E o sacrifício que eu me refiro, obviamente, não é o sacrifício que Jesus fez por nós, mas é o sacrifício que nós devemos fazer com nós mesmos, a fim de encararmos esse mundo satânico, esse mundo tenebroso. E quando eu digo satânico, eu não estou exagerando, não. Porque a Bíblia diz que o príncipe deste mundo é o diabo. Então ele é satânico. E nós precisamos abrir os nossos olhos nesse tipo de situação e pensar no sacrifício. Aí, para pensar no sacrifício, eu quero me lembrar do templo, quero me lembrar do sacerdote, lá no Velho Testamento, e pensar como é que era o sacrifício. Bom, primeiro, um cordeiro que era oferecido em holocausto para a remissão dos pecados. Eu posso fazer esse sacrifício? Não. Esse sacrifício Jesus fez por nós. Ele é o Cordeiro de Deus. Acabou, está acabando. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, ele é o único sacrifício. O segundo é o incenso. O incenso está presente lá no sacrifício também. Ele é oferecido em holocausto. E ele é usado para acender lâmpadas. O que representa o incenso? Quem sabe? Alguém sabe? Oração. É aquilo que sobe para Deus. O incenso são as nossas orações. Pastor, eu não vejo sacrifício em orar. Depende como você ora. Porque para orar você tem que demandar tempo, você tem que pensar no semelhante, pensar nos inimigos, e esse incenso, ele precisa subir como um aroma. Alguém já sentiu o cheiro de incenso? É cheiroso, não é? Então, é um aroma agradável que sobe às narinas de Deus. Esse é o sacrifício do incenso. O terceiro são os pães asmos sobre a mesa, que hoje simboliza o cuidado com as pessoas e a confiança no sustento de Deus. É um sacrifício, cuidar de pessoas. Tomou café hoje de manhã? Sim ou não? Almoçou? Tomou lanche da tarde? Vai fazer uma boquinha antes de dormir?
Alguns não, por causa de algumas restrições. Eu mesmo não vou jantar. Mas tem gente que vai dormir com fome porque não tem. Sabia disso? Tem gente que acorda de manhã e não tem pão para comer no café. Tem gente que acorda meio-dia. Eu viajei muito aqui na região do sertão e já vi gente comendo calango no almoço. Alguém vai dizer, pastor, é proteína, então vai comer calango. Vai comer calango, é proteína. Aproveita e come umas taruíra também, que é um calanguinho mais fácil de pegar. Tem gente que come. Tem gente que tem que comer aquilo. Farofa de água com sal. Você sabia que tem gente que se sustenta com farofa de água com sal? Tem. E às vezes nós estamos vivendo no bem bom e não nos preocupamos. Aliás, eu quero até desafiar a igreja a melhorar o investimento na cesta, nos itens que nós colocamos aqui. De vez em quando eu arrumo algumas cestas, eu vou me mobilizar esses dias também para ver se eu arrumo algumas cestas, mas nós estamos desafiados a trazer itens aqui. Você vai comprar arroz, vai comprar 5 quilos de arroz, compra 1 quilo a mais e traz para a igreja. Agora, pelo amor de Deus, eu sempre dizia isso quando eu falava sobre essa questão. Tem gente que vai comprar o arroz e lembra de trazer a contribuição. Só que ele faz assim, ele compra 5 quilos de arroz de primeira, para ele, e compra 1 quilo de arroz de quinta para doar. Não faz isso não, irmão. É a mesma coisa a roupa. Alguém um dia me perguntou, pastor, eu estou com umas roupas para doar, está tudo rasgadinha, tudo velhinha, você quer? Eu falei, não, pode jogar fora. Se está rasgadinha, não serve. Não venha me perguntar não, porque eu vou falar a mesma coisa. Depois vai ficar ofendido, vai ficar melindrado. A gente tem que dar o que tem de melhor, irmãos. Amor é isso, Jesus deu o que deu de melhor. O azeite servia para acender as lâmpadas. Você sabe o que é o azeite na nossa vida cristã hoje? É o testemunho que nós damos. É o Espírito Santo que desce sobre nós e que nos faz dar um bom testemunho. Porque se você é um crente cheio do Espírito Santo de Deus, você não precisa ficar dançando no reteté, falando em línguas, nada disso não. Um crente cheio do Espírito Santo de Deus é um crente que tem bom testemunho, que vive para a glória de Deus no dia a dia, que as pessoas olham e sabem que Ele é de Deus. O sacrifício que Deus pede de nós como cristãos é oferecer a Deus em aroma suave as nossas orações, um testemunho cristão que seja luz e agrade as pessoas que estão no nosso redor, e que nós também tenhamos compaixão em compartilhar um pouco daquilo que temos. Jesus fez o maior de todos os sacrifícios que podia ter feito. Ninguém encarou um desafio maior do que o de Jesus. Aí você vai dizer, ele era Deus, ele não precisava encarar um desafio. Era só fazer assim, estava tudo resolvido. Podia fazer assim, está tudo resolvido. Mas aí esse testemunho não ia servir para nós. Pense em alguma coisa que você quer muito agora. Pensa aí, já pensou? Agora faz assim. Aconteceu? Não. Esse poder nós não temos. Então não é o testemunho que Jesus queria deixar para nós. Nós não somos deuses. Tem uma religião, graças a Deus, que aqui na cidade não tem. Eles dizem assim, assim como Deus foi homem um dia, nós os homens seremos deuses. Isso é uma heresia das mais grotescas que existe. E nós não compactuamos com isso. Nós também temos que fazer o sacrifício de deixar coisas que aborrecem a Deus, que aborrecem os nossos irmãos, mesmo que nós gostemos. O nosso louvor a Deus tem que ser uma vida de sacrifício. Hebreus 13:15. Tenho esse desafio para você, meu irmão. Ofereça sacrifícios agradáveis a Deus. Então, encerrando a nossa fala, como você vê, ser cristão é um grande desafio. Desafio de seguir nos passos de Jesus, o desafio de amar com o amor de Deus, o amor ágape,
e o desafio de sacrificar sempre que necessário. Para fazer isso, não existe uma receita pronta. Não tem uma lista das coisas que você tem que fazer. Tem gente que fala assim, 10 coisas que você precisa fazer. Não, existem princípios para seguir, são princípios. Princípios, né? O princípio de seguir a Deus, o princípio de amar e o princípio sacrificial. Mas com toda certeza, se você não fizer isso, se você não encarar esses desafios dessa maneira, você pode sucumbir na estrada. E eu não quero ter o desprazer de um dia ir na casa de alguém daqui da igreja e ter que olhar para ele e dizer assim, volta para Jesus. Ou coisa que dói no coração, olhar para alguém e dizer isso. Mas muitos estão capotando na fé por causa disso. Não estão gabaritados para encarar os desafios dessa vida. Feche os seus olhos.